Atenção! O jogo diplomático no Oriente Médio acaba de entrar em uma fase mais tensa, mais imprevisível e potencialmente mais perigosa. O que parecia caminhar para um acordo relevante agora está cercado de dúvidas e um possível recuo estratégico. Donald Trump, que antes sinalizava abertura para um entendimento com o Irã, começa a demonstrar hesitação. E quando isso acontece nesse nível, não é apenas uma mudança de opinião, é um sinal de alerta. Algo mudou. E quando algo muda no centro da geopolítica global, é porque há muito mais acontecendo nos bastidores do que aquilo que aparece na superfície. A primeira peça desse quebra-cabeça é justamente essa mudança de postura. Trump não apenas recuou, ele passou a questionar se o acordo realmente deveria acontecer. Isso levanta uma pergunta inevitável. Por que alguém que estava disposto a negociar agora demonstra incerteza? O que foi percebido no meio do caminho? O que deixou de parecer seguro? Não estamos falando de uma negociação simples. Estamos falando de um acordo envolvendo o Irã, um dos países mais sensíveis do cenário internacional, especialmente quando o assunto é programa nuclear. Cada gesto tem peso. E a indecisão de Trump não é detalhe, é o centro da questão. Porque em política internacional, ninguém hesita sem motivo. E é aqui que o cenário se aprofunda. As negociações envolvem controle nuclear, compromissos internacionais e, acima de tudo, confiança. E confiança, nesse contexto, é algo raro. Segundo a própria notícia, analistas apontam que essa possível desistência está ligada a preocupações com garantias. Garantias de que o Irã realmente cumpriria o que fosse acordado. Garantias de que não haveria brechas. E essa é a chave. Porque acordos internacionais não falham no papel, eles falham na execução. Se existe dúvida sobre o cumprimento, o acordo deixa de ser solução e passa a ser risco. Além disso, há a pressão política. Dentro dos Estados Unidos, decisões desse porte envolvem interesses internos e estratégicos. Ao mesmo tempo, há a pressão externa. Aliados observam, rivais analisam cada movimento. Ou seja, não é apenas sobre o Irã, é sobre o mundo inteiro assistindo. E então chegamos ao ponto mais sensível, os bastidores. A notícia sugere divergências entre as partes, dificuldades para estabelecer termos aceitáveis. Isso indica que o acordo nunca foi totalmente sólido. Talvez estivesse sustentado mais por expectativa do que por uma base concreta. E é aqui que surge a hipótese mais inquietante. E se Trump percebeu algo? Algo que não estava explícito, mas que foi suficiente para gerar desconfiança. Porque nesse tipo de negociação, o que não é dito pode ser mais importante do que aquilo que está no papel. Será que as garantias não eram tão confiáveis quanto pareciam? Será que havia alguma fragilidade nas propostas? Ou até mesmo uma estratégia para obter vantagens sem cumprir totalmente o acordo? Se isso for verdade, tudo muda, porque não seria apenas um recuo, seria uma reavaliação estratégica. O que antes parecia uma oportunidade pode ter se transformado em risco. Um acordo que poderia fragilizar, em vez de fortalecer a posição dos Estados Unidos. E Trump pode ter decidido não correr esse risco. Mas existe outro ângulo. E se essa hesitação não for apenas uma reação, mas uma estratégia? Porque em negociações, demonstrar dúvida pode ser uma forma de pressionar o outro lado. Pode ser um movimento calculado para forçar concessões. Nesse caso, a indecisão não seria fraqueza, seria tática. Uma forma de dizer, isso ainda não é suficiente. E isso coloca o Irã em uma posição delicada. Ao mesmo tempo, essa situação aumenta a tensão global, porque a incerteza é o pior cenário possível em negociações internacionais. Quando não há clareza, há instabilidade. E quando há instabilidade, o risco aumenta. Aliados ficam cautelosos, rivais se movimentam. E tudo isso por causa de uma mudança de postura. Mas no fundo, o que está em jogo vai além desse acordo.
Estamos falando de credibilidade. Se um acordo é firmado sem garantias reais, ele pode se tornar um problema maior no futuro, e isso afeta todas as negociações futuras. Por isso, cada detalhe importa, cada cláusula, cada garantia, porque nesse nível não existe margem para erro. E talvez seja exatamente isso que Trump tenha percebido, que o acordo da forma como estava não oferecia segurança suficiente. E diante disso, a decisão mais lógica não seria avançar, mas recuar. Recuar para evitar um erro maior. Recuar para reavaliar. Mas esse recuo não resolve o problema, ele apenas muda o cenário, porque o Irã continua sendo um ponto de tensão. As negociações continuam sendo necessárias e o mundo continua observando. A diferença é que agora existe um elemento novo, a desconfiança explícita. E isso torna qualquer avanço muito mais difícil, porque confiança, uma vez abalada, não se reconstrói rapidamente. E é por isso que esse momento é tão delicado. Não se trata apenas de um acordo que pode ou não acontecer. Trata-se de um ponto de inflexão. Trump, ao demonstrar hesitação, envia uma mensagem clara. Algo não está certo. E essa mensagem ecoa. Ela chega aos aliados, aos adversários e ao próprio Irã, que agora precisa decidir como responder. E essa resposta será determinante, porque pode confirmar as suspeitas ou tentar revertê-las. Agora a pergunta que fica é inevitável. Essa decisão foi cautela ou estratégia? Ele está evitando um erro ou está forçando um acordo melhor? Porque no fim, em política internacional, nada é simples e cada movimento carrega uma intenção. E você? Qual é a sua leitura dessa situação? Trump está sendo prudente ao recuar ou está jogando duro para expor algo que ainda não veio à tona? Deixe sua opinião, porque esse jogo está longe de terminar.